Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai abordar a proposta de um novo Código Penal. O Brasil está dando passos acelerados aqui no Congresso para ter um novo Código Penal. A realidade mudou extraordinariamente, temos aí uma série de novas situações sociais, com novas tipificações de crimes, novas maneiras de realizar crimes e novas abordagens também sobre problemas como eram tratados anteriormente. E para nos falar sobre o trabalho realizado por uma comissão de notáveis juristas que entregou um projeto já à presidência do Senado Federal, o presidente José Sarney, nós temos aqui conosco a presença de um dos membros desta comissão. Estamos falando do nosso convidado, que é Dr. José Moinhos Pinheiro Filho, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço o convite e poder falar sobre esse trabalho da comissão que se estendeu por 7 meses. Nesse trabalho de 7 meses, doutor Pinheiro, foi difícil encontrar um consenso para essa proposta apresentada já ao Senado Federal? Olha, eu afirmaria até que o consenso foi mais fácil de chegar do que aquilo que nós tínhamos como expectativa. Porque, em primeiro lugar, a comissão foi formada por 8 advogados, um professor voltado para a área acadêmica, uma defensora pública, 3 membros do Ministério Público, 3 magistrados. Essa divergência profissional, ela foi fundamental justamente para alcançar uma convergência do que se quer para o direito penal. E poucas foram as votações, claro, algumas bem 7-5, enfim, alguma dúvida, mas em regra as votações estavam próximos ou da unanimidade ou da maioria absoluta, o que mostra que é um projeto que veio de uma convergência de ideias de vários campos do direito. Deve ter sido um esforço muito grande, porque nós temos aí temas altamente polêmicos, como, por exemplo, a nova abordagem em relação ao aborto, que nessa nova formulação permite à mulher, até os 12 meses, ter uma nova condição para fazer essa opção. Como é que o senhor explicaria essa decisão tomada? Bom, é claro que, se me permitiu, é bom dar uma visão geral. O Código Penal nosso, ele tem 70 anos de vigência. Teve uma reforma em 1984, mas pontual na parte geral. E hoje o Brasil tem, ao lado do Código Penal, cerca de 126 leis, para ser mais preciso, que envolvem matéria penal. Isso leva a um total de mais de 1.500, são 1.700 crimes, condutas definidas como crime, em legislação esparsa, extravagante. Há leis anteriores ao Código Penal e há leis anteriores à própria Constituição. Ou seja, nós temos um sistema que cria polêmica, cria uma situação assistemática e que complica a aplicação da lei penal. O projeto, ele, primeiro, ele revoga 110 leis penais, ou seja, nós teremos, além do Código Penal, mais 15 leis penais, incluindo o Código Penal Militar. Dessas 1.700 condutas criminosas, reduzimos para cerca de 800, não só no Código Penal, mantendo alguns códigos esparsos. Isso permitirá ao profissional de direito melhor aplicação, o advogado, o juiz, o promotor, enfim, e a própria sociedade, porque vamos ter um sistema, o centro da ordem jurídica penal. Agora, evidentemente, temos que enfrentar temas polêmicos. Questão das drogas, questão do aborto, questão da eutanásia, novas formas de criminalidade que o Brasil, até por ser subscritor de tratados internacionais como de Palermo, de Nova York, tinham que ser percebidos. Então, criamos a milícia, passa a ser crime, uma forma de organização criminosa. Organização criminosa, que é mais que formação de quadrilha ou bando, passa a ser um crime específico. Perfeito. No caso dos crimes contra a vida, o aborto tinha que ser enfrentado. Hoje o Brasil, mantendo uma regra geral, admite o aborto só em 2 hipóteses. Bom, quero dizer que o aborto continua sendo crime. Porém, as hipóteses em que o aborto tem a exclusão, a isenção de pena, é que foram ampliadas. Além da gravidez decorrer de uma violência sexual
ou do risco de vida para a gestante, não podíamos deixar de incluir a anencefalia, porque isso o Supremo determinou, reconheceu que há uma absorção pela Constituição da anencefalia. Mas há outras doenças que, segundo a literatura médica, entendem por irreversibilidade daquela gestação, daquele feto, se tornar um ser. Então, apoiados em legislação internacional, nós entendemos permitir, quando atestado por profissionais, médicos, essa irreversibilidade, o aborto passa a ser admitido também. E, finalmente, que talvez seja mais polêmico, até a 12ª semana, porque isso é uma regra da legislação mundial, ou seja, até a 12ª semana, há uma dúvida até se pode falar num feto, num ser humano que está em formação. Então, até a 12ª semana, se não em relação à gestação, mas em relação à gestante, houver total incapacidade psíquica, física, de manter aquela gestação, poderá, atestado por psicólogo ou por médico, o aborto ser autorizado. É polêmico, sim, mas tínhamos que enfrentar. Assim como a questão das drogas também. No caso da punição branda, como é considerado por muitos especialistas, que haveria no Brasil, há também uma nova proposta feita pela comissão ao Senado Federal, tornando mais rigorosa a punição. Mais rigorosa. Isso é opção. Como é que fica? Claro que houve divergência, houve muito debate, embate, mas a comissão finalmente aprovou uma proposta que torna a execução da pena muito mais rigorosa. Aí não estamos mais falando do crime, estamos falando do cumprimento da pena. E hoje, o Brasil tem uma legislação que, a meu ver, ela contribui, ela estimula a impunidade. Por quê? Porque ele adota dois sistemas: o livramento condicional e a progressão de regime, coisa que não existe em nenhum país. Ou é um regime ou é o outro. O Brasil tem os dois. Por que o Brasil tem essas duas? Porque foi uma opção na reforma de 1984 que abrandou. E aí, claro, respeito àqueles que projetaram a reforma em 1984, mas talvez apostando, primeiro, na reeducação do preso, na ressocialização e no sistema prisional, o que não aconteceu. Tanto é que o Executivo, até hoje, não cumpre a obrigação de criar casas de albergado. Por isso que hoje o preso em regime aberto vem cumprindo em prisão domiciliar. O que nós fizemos? Optamos em afastar um sistema. O Brasil não vai ter dois, vai ter um só. Tiramos o livramento, ou seja, o projeto é revogar o livramento e manter a progressão. Porém, todos os prazos para obtenção da progressão, ou seja, o preso geralmente começa no regime fechado, que é o mais rigoroso, passa um tempo, vai para o semiaberto para o aberto e podendo até ter uma substituição. Pela proposta, todos esses prazos para alcançar o benefício são dobrados. De 1/6 vai para 1/3, de 1/3 vai para metade e assim por diante. Ou seja, a execução da pena se torna muito mais rigorosa.